Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? A depender do horário que vocês estão abrindo essa aula, vamos iniciar mais um conteúdo, tá? Direito Internacional Público. Hoje a gente vem falar sobre a responsabilidade do Estado, a responsabilidade internacional, tá? Perante a comunidade internacional e por descumprimento de norma de direito internacional público. Então, vejamos. O que é a responsabilidade internacional do Estado? Tá? Conceitua-se como sendo aquela decorrente de todo e qualquer ato violador de uma norma de direito internacional público por parte de um Estado em relação aos direitos de outro, né? E que gera responsabilização do causador do dano em relação àquele Estado contra qual o ato ilícito foi cometido. Então, a responsabilidade internacional do Estado nada mais é quando um Estado, né, viola norma de direito internacional público, seja por ato comissivo ou seja por ato omissivo, e aí causa dano, né, ou dano material ou dano imaterial a um outro Estado. E por tal motivo deve indenizar, deve ser responsabilizado, né, quanto à reparação desse dano causado a esse outro Estado. Ou seja, o Estado ele comete um ilícito internacional, tá? O que é um ilícito internacional? É qualquer ato violador de norma de direito internacional público. Uma vez que o Estado cometa um ilícito internacional, ou seja, uma vez que o Estado viole norma de direito internacional público, cabe imediatamente a responsabilização desse Estado quanto à reparação do dano causado a o outro Estado, né, que sofreu o dano. Então, coloquei aqui para vocês, né, alguns trechos, né, no livro de Massuoli, que é a doutrina que eu utilizo com vocês, né, e também de Francisco Rezec, tá? Então, vou ler aqui rapidinho para vocês, só para fixar o conceito sobre responsabilidade internacional do Estado, tá? Então, falando aqui sobre Massuoli, a responsabilidade internacional do Estado é um instituto jurídico que visa responsabilizar determinado Estado pela prática de um ato atentatório, ilícito, né, ao direito internacional, perpetrado contra os direitos ou a dignidade de outro Estado, prevendo certa reparação a este último pelos prejuízos e gravames que injustamente sofreu. Tá? Então, Massuoli fala desse conceito a respeito, né, de responsabilidade internacional e utiliza a Scioli, tá? Que também tem o nome de Valério, é Valério Ascioli, esse doutrinador. Ele, utilizado por Massuoli, ele também explica, né, de forma bem nítida, o conceito de responsabilidade internacional, tá? Ainda coloco aqui para vocês que a responsabilidade internacional ela é cometida pelo Estado, né? E também, né, pelos seus agentes, seus funcionários ou pessoa física que represente ou esteja representando o Estado naquele momento. Então, Cassese, também um doutrinador que Massuoli cita no seu livro, ele fala assim: como se percebe, o conceito de responsabilidade no contexto internacional é muito mais coletivo que individual. Quando um agente ou funcionário do Estado erra e comete violação de direito de outrem, ou quando um tribunal interno deixa de aplicar um tratado vigente, negando eventual direito a um estrangeiro protegido por esse tratado, é o Estado para o qual o agente trabalha, né, que está representando aquele Estado, que em princípio responde pelo dano na órbita internacional. Há a possibilidade, né, de a pessoa física que representa o Estado ser responsabilizado, né, diretamente, tá? Em alguns casos existe a responsabilidade da pessoa física, como nos casos dos crimes previstos no Tribunal Penal Internacional.
São crimes, né, considerados internacionais que, uma vez que a pessoa física cometa, ela vai ser responsabilizada diretamente, ao invés de ter o seu Estado, né, do qual ela representa, ser responsabilizado, tá? Mas, em regra, né, a responsabilidade internacional, ela é do Estado, uma vez que o próprio Estado ou pessoa física que o represente, ou agente, ou seu funcionário, tá? Uma vez que essa pessoa cometa ilícito internacional, ou seja, viole norma de direito internacional público, ela deve ser responsabilizada internacionalmente, né, e sofrer as devidas sanções previstas na comunidade internacional, bem como, né, também há aquele dever de reparação do dano ao Estado que sofreu as lesões, né, causadas por esse ilícito internacional. Tá claro? Então, o conceito de responsabilidade internacional é um conceito simples, tá? Mas bem rico. Ainda sobre a responsabilidade internacional, a gente tem a finalidade, tá? Além do conceito, a finalidade. Para que existe a responsabilidade internacional do Estado? Para uma única coisa, pessoal, para reparar o dano causado, né, ao Estado que sofreu a lesão. Uma vez que um determinado Estado prejudique outro, né, por cometimento de ilícito internacional, o que é ilícito internacional? Só fixando e repetindo para vocês. É violação de norma de direito internacional pública. Violou norma de direito internacional público, cometeu ilícito internacional. Então, uma vez que haja esse contexto, que se configura esse contexto, há a necessidade de reparação à lesão causada, ao dano causado a esse outro Estado. Então, a finalidade da responsabilização internacional nada mais é que a reparação do dano, tá? O Instituto da Responsabilidade Internacional do Estado, diferentemente, né, da responsabilidade atinente ao direito interno, e aqui, tá, trouxe porque achei interessante para vocês entenderem que há uma responsabilização no direito interno, a responsabilidade civil, mas que essa responsabilidade é diferente da responsabilidade internacional do Estado, né? Então, o Instituto da Responsabilidade Internacional do Estado, diferentemente da responsabilidade atinente ao direito interno, visa sempre a reparação de um prejuízo causado a determinado Estado em virtude de ato ilícito praticado por outro. A reparação civil, né, é o restituto naturalis, né, tendo por finalidade restituir as coisas tanto quanto possível ao estado de fato anteriormente constituído, fazendo voltar as coisas como ao status quo como forma de satisfação. Então, na responsabilidade civil, né, aquela responsabilidade interna do Estado, eu não tenho a reparação do dano diretamente, né? Eu tenho a tentativa de fazer voltar aquele status quo daquela situação inicial. E aí, se eu não tiver como voltar a esse status quo, aí sim, aí vem a reparação do dano como forma de satisfação à parte, né? Que geralmente essa satisfação se dá através de uma indenização em pecúnia, por exemplo. Mas no direito internacional, não. A finalidade direta do direito internacional, né, em relação à responsabilidade internacional, é a reparação do prejuízo. Não há aqui a tentativa de se voltar no tempo, né, e criar uma situação parecida com a que existia antes, né, porque voltar ao status quo, né, trazendo aquela situação é inviável. Então, devido a isso, é que a finalidade da responsabilidade internacional do Estado é a reparação direta. Uma vez cometida, uma vez tem que ser reparado, tá? O dano causado, ele obrigatoriamente deve ser reparado, tá ok? E ainda trago para vocês, né, além do conceito da finalidade, os elementos constitutivos. Tá? O que é que constitui a responsabilidade internacional do Estado? Quais os elementos formadores desse instituto?
Primeiro é o ato ilícito internacional, o nexo causal e o dano ou prejuízo causado ao outro Estado. O próprio conceito de responsabilidade internacional, ele já traz em si esses elementos, tá, gente? Mas eu trouxe aqui para vocês, né, de forma separada, para que vocês entendam de que forma a responsabilidade internacional do Estado, ela é criada, tá? Ela existe. O primeiro elemento, como eu falei, o ato ilícito internacional. O que é ato ilícito internacional? É uma violação à norma de direito internacional público. Né? Então, lembrando, gente, que norma de direito internacional público tanto pode ser os tratados internacionais, como as convenções internacionais, como os costumes internacionais, como os princípios, né, que, que se baseiam o direito internacional público, né, que balizam o direito internacional público. Então, o ilícito internacional, né, é a violação ou a lesão dessas normas, né? E essas normas, lembrem-se, elas não são só normas escritas, né? Eu também tenho normas orais, eu também tenho costume, eu também tenho princípios. Então, tudo que compõe, né, toda a carga normativa que compõe o direito internacional público, uma vez lesada, uma vez violada, uma vez danificada, né, e causando prejuízos a outro Estado, deve ser obrigatoriamente reparado, ok? Isso é o conceito de ilícito internacional, tá? O próprio conceito de responsabilidade internacional já traz o conceito de ilícito. Não é nada assim novo para vocês, né? Eu já no início aqui da aula já trouxe para vocês esse conceito. Aqui eu venho com o nexo causal, né? O nexo causal nada mais é do que o vínculo jurídico formado entre o Estado, causador do dano, e o Estado que sofreu a lesão, né, do qual nasce a necessidade de reparação. Então, nexo causal, só repetindo para vocês, ele é aquele vínculo, né, entre o Estado causador do dano e o Estado que sofreu a lesão. Né? E aí é um vínculo jurídico porque surge a necessidade de reparação, uma vez que haja a violação da norma internacional público, de direito internacional público, ou seja, o ilícito internacional, né? E aí se cria o vínculo jurídico entre o Estado violador da norma e o Estado que sofreu a lesão pela violação dessa norma, há necessidade de reparação. Então eu tenho automaticamente a criação do nexo causal. E por fim, gente, o último elemento é o dano ou prejuízo causado, tá? Que é o resultado da violação da norma de direito internacional público. Essa violação, esse resultado, ele pode ser tanto material quanto imaterial, né? Deriva do ilícito internacional cometido pelo Estado ou por particular em seu nome. Então, o prejuízo causado é a consequência da violação da norma de direito internacional público. Tanto pode ser um prejuízo material, como pode ser um prejuízo imaterial. Mas, uma vez que a norma é violada e ela cause prejuízo, ela deve ser, né, o Estado que sofreu a violação, que sofreu a lesão, deve ter a reparação do dano, tá? Então, só recapitulando para vocês que os elementos da responsabilidade internacional são o ato ilícito internacional, o nexo causal e o dano ou prejuízo causado, tá, ao Estado que sofreu essa lesão. Tá claro? Dando continuidade, gente, eu trago aqui ainda a natureza jurídica da responsabilidade internacional do Estado. Né? A natureza jurídica, ele diz que essa responsabilidade pode ser explicada pela teoria subjetivista, que é a chamada teoria da culpa, ou pela teoria objetivista, né, que é a teoria do risco. Essas teorias já são conhecidas de vocês, tanto no direito civil quanto no direito do trabalho, essas teorias também, elas existem. E aí, a teoria subjetivista, que é a teoria da culpa, diz que a responsabilidade internacional do Estado
deriva de ato culposo, né? O que é o ato culposo? É aquele ato, né, que o Estado comete com imprudência, negligência ou imperícia, né? Ou também deriva de ato intencional, ou seja, aquele dolo que é o dolo considerado não eventual, né? Uma vez que a violação do direito de norma do direito internacional público por um Estado decorra de ato culposo ou ato doloso, a teoria subjetivista diz que há essa necessidade de se comprovar essa culpa ou esse dolo, né, dentro do Estado que violou a norma. Essa é a teoria da culpa. Já a teoria objetivista, que é a teoria do risco, né, ela diz que a responsabilidade internacional do Estado deriva tão somente do simples fato dele violar norma de direito internacional público, a qual deveria respeitar, não importando os motivos, né, que o levaram ao cometimento do ilícito internacional. Então, a teoria objetivista nada mais é do que aquela teoria que diz: violou norma de direito internacional, automaticamente tem que ser responsabilizado, tem que sofrer a responsabilidade internacional, tá? Não importa se o Estado ou seu representante, os seus funcionários e agentes, né, agiram com dolo, agiram com culpa, não importa o que motivou os a agir no cometimento do ilícito internacional. O que importa é que o ilícito foi cometido, houve lesão e dano a um outro Estado e que, em virtude disso, há o dever de reparação. Ponto, tá? Para mim, parece muito lógico a teoria objetivista do que a teoria subjetivista, né? Do que a teoria da culpa, né? Coloquei aqui um trechinho de um livro de Hans Kelsen, tá? Que eu achei bem interessante, que ele fala assim: mas o Estado não pode esquivar-se da responsabilidade, provando apenas que seus órgãos não intencionalmente e não maliciosamente violaram a norma de direito internacional, né? Se a responsabilidade é baseada na culpa, é entendido não apenas os casos em que a violação foi cometida negligentemente. A responsabilidade internacional do Estado tem, como respeito aos indivíduos responsáveis coletivamente, a característica de responsabilidade objetiva. Então, o que é que Hans Kelsen quer dizer aqui? Ele diz que, uma vez que a responsabilidade internacional ela recaia somente sobre os atos culposos ou dolosos, qualquer ato violador de norma de direito internacional público que não esteja motivado, que não tenha sido motivado por dolo ou por culpa, o Estado não pode ser responsabilizado, né? Então, muitos dos atos que o Estado, que determinados Estados cometem, não seriam responsabilizados. Ele não sofreria essa responsabilidade, essa responsabilização internacional, já que esses atos não estariam inclusos nem na culpa e nem no dolo. Então, assim sendo, Hans Kelsen chega à, à dedução, à conclusão de que a teoria mais correta a ser aplicável é a teoria objetivista, né, que não define culpa nem dolo como característica da responsabilidade internacional, mas define tão somente, né, o fato de haver o nexo causal e a criação de um dano a um determinado Estado, e com isso o dever de reparação. Ponto. Essa teoria objetivista, ela é a que baseia, né, que defende e que fundamenta os casos relativos à proteção internacional do meio ambiente e dos direitos humanos. Entretanto, a jurisprudência internacional ainda continua se utilizando em larga escala da teoria subjetivista, visto que esta protege mais o Estado do que a teoria objetivista, tá? Ao meu ver, a teoria objetivista ela é mais lógica, ela é mais justa em sua aplicabilidade, né? E ela não isenta, e ela é mais justa porque ela não isenta o Estado
né, de sua responsabilidade quanto a um dano a um outro Estado. Então, eu entendo que ela deveria ser aplicável tão somente à teoria objetivista. Mas, repito, né, a jurisprudência internacional opta, né, pela teoria subjetivista, né, embora em alguns casos utilize também a teoria objetivista, mas em larga escala é a teoria subjetivista que ainda predomina, tá? Coloquei aqui outro trechinho, tá? Contido no livro de Massuoli. Em relação à proteção dos direitos humanos, tem-se entendido que os Estados têm a obrigação de controlar os seus órgãos e agentes internos, a fim de evitar violações sucessivas às obrigações contraídas em sede convencional, sob pena de responsabilidade internacional. Tá? Então, foi justamente o que eu falei, né? O uso da teoria objetivista. Quanto às formas, gente, de responsabilidade internacional, tá? Como é que se responsabiliza internacionalmente o Estado, né? De forma direta, indireta e por comissão ou omissão. Então, qual é a forma direta? É o que a gente chama de principal, né? Ocorre quando o ato ilícito for praticado pelo governo estatal, por órgão governamental, por funcionário do seu governo ou por uma coletividade pública do Estado que age em nome dele. Então, a responsabilidade internacional direta, ou principal, nada mais é, né, do que aquela decorrente de um ato ilícito cometido pelo Estado, pelo governo, né, por agente ou órgão ou funcionário ou qualquer pessoa que naquele momento represente o Estado. Essa é a responsabilização internacional direta. Já a responsabilização internacional indireta, também chamada subsidiária, ela ocorre quando o ato ilícito, né, foi cometido por particular ou por um grupo ou coletividade que o Estado representa na esfera internacional, tá? Ou seja, não é de forma direta, né? Existe um particular ou um grupo de pessoas que comete determinado ilícito, né? E aquele ilícito, ele gera uma responsabilidade internacional para o Estado. Lá na frente, gente, eu vou explicar para vocês quais os tipos de ilícito que existem e vou demonstrar, né, num caso emblemático, que foi o caso da Maria da Penha, como o Brasil foi responsabilizado internacionalmente, tá? Ainda por comissão, quando o ilícito internacional for decorrente de uma ação positiva do Estado ou seus agentes, né? E por omissão, quando o Estado ou seus agentes se omitir em deixar de praticar um ato requerido pelo direito internacional público em relação ao que ele tenha o dever jurídico de praticar. Então, só para esclarecer para vocês os tipos de responsabilidade internacional. E aqui a parte que eu considero mais importante da aula, tá? Que é a responsabilidade internacional do Estado e os órgãos internos, tá? Quando é que o executivo, o legislativo e o judiciário, eles cometem ilícito internacional, tá? E aí eles fazem com que o Estado brasileiro, né, ele seja responsabilizado internacionalmente. Primeiro, tá? Vamos pelo poder executivo. Então, o ato ilícito internacional do executivo, do poder executivo ou de seus agentes, né, que assim o representem, são assim considerados a violação aos tratados internacionais, ou seja, não cumpre norma prevista em determinado tratado internacional do qual é signatário, o descumprimento das decisões judiciárias internacionais, a violação da fronteira de outro Estado em tempos de paz, o descumprimento da proteção às pessoas estrangeiras, como os chefes de Estado, representantes diplomáticos e chefes de delegações internacionais. Então, todos esses atos são exemplos, tá, de como o poder executivo ele pode violar norma de direito internacional público e causar assim a responsabilização, perdão, internacional do Estado. Ainda, né, nesse mesmo contexto, eu trago aqui para vocês os atos diretamente praticados pelo governo,
não excluem a prática de atos ilícitos cometidos por agentes ou funcionários do Executivo, tanto em território nacional quanto em território estrangeiro. O Estado responde pelo ilícito internacional, mesmo no caso do funcionário ser incompetente para a prática do ato, pois a qualidade oficial do funcionário, que agiu na qualidade de órgão estatal, vincula sempre o Estado, salvo se sua incompetência era tão flagrante que deveria tê-la percebido o Estado estrangeiro lesado, tá? Então, falando aqui, gente, que os atos ilícitos cometidos diretamente pelo governo, não excluem, aliás, que os atos cometidos pelo governo não excluem a prática de atos ilícitos dos seus agentes ou funcionários, tá? Então, toda pessoa física que represente o Estado naquele momento, se ela comete um ato ilícito internacional, descumprindo ou violando norma de direito internacional, ela está trazendo para o Estado a responsabilização internacional, tá? Então, isso é bem claro aqui no texto do livro do Valério Massuoli, da doutrina que eu trago para vocês, ok? O poder legislativo, gente. Quais são os atos que o poder legislativo faz e dá ensejo à responsabilidade internacional do Estado? Primeiro, quando o poder legislativo edita leis contrárias ao conteúdo de tratados internacionais anteriormente aprovados por ele mesmo e já em vigor. Então, gente, uma vez que o país, o Brasil, por exemplo, ele torna-se signatário de um tratado internacional e aquele tratado já está em vigor, o poder legislativo não pode editar leis contrárias aos conteúdos daquele tratado, né? A norma de direito internacional público, ela existe, foi pactuada livremente, tá? O Estado brasileiro não é obrigado a fazer parte do tratado, mas uma vez que faça parte, não pode descumprir as normas desse tratado. Então, quando o poder legislativo edita uma lei contrária a esses tratados, que se choca com o conteúdo desses tratados, ele automaticamente, está violando norma de direito internacional público e pode levar o Estado brasileiro a ser responsabilizado internacionalmente. Outro caso aqui é quando o legislativo revoga certa lei necessária à correta aplicação de um tratado, deixando o instrumento inoperável por ausência de base legislativa. Ou seja, da mesma forma, há um tratado internacional, firmado pelo Estado brasileiro, do qual ele é signatário, o qual já está em vigor, e aí aquele tratado precisa de uma lei específica, para que possa funcionar, para que possa ser operalizado. E o legislativo revoga essa lei, que existe, que possibilita a aplicação daquele tratado. Ela está inviabilizando que esse tratado seja realizado. Em assim sendo, também cabe a responsabilização internacional do Estado. Ainda tenho aqui, quando o legislativo deixa de aprovar determinada legislação necessária ao cumprimento do tratado ratificado em vigor, tá? E quando o legislativo deixa de revogar a legislação contrária ao conteúdo de um tratado em vigor. Então, se o próprio legislativo vê que há lei contrária ao tratado internacional do qual o Brasil é signatário, o próprio Estado é signatário, e pactuou e decidiu fazer parte daquele tratado, e o legislativo não revoga essa legislação contrária, ele também está cometendo ilícito internacional, e cabe sim a responsabilização internacional do Estado brasileiro, tá? E do poder judiciário, gente, tá? O poder judiciário também comete atos que causam a responsabilização, perdão, internacional do Estado, sim, Quando a justiça de um país julga em desacordo com o tratado internacional ratificado pelo Estado e em vigor, quando a justiça de um país não julga com base em tratado internacional que deveria conhecer, denegando o direito da parte que o invoca com base em convenções internacionais. Então, por exemplo, um estrangeiro, que
ingressa na justiça, um estrangeiro no Brasil, por exemplo, ingressa na justiça brasileira pedindo para que determinado direito seu seja respeitado, né? Que, e aí a justiça brasileira, né, desconhecendo um tratado ou não querendo conhecê-lo, denega o direito da parte, sendo que a parte, né, ela tem direito àquilo ali com base nos tratados internacionais. Então, a justiça brasileira, uma vez que julga contrário a um tratado internacional que já foi ratificado, né, e que já está em vigor, também comete ilícito internacional, ensejando a responsabilização internacional do Estado. Quando a decisão judicial é contrária às obrigações internacionais assumidas pelo Estado ou no âmbito internacional, e o não cumprimento de sentença proferida por tribunal com jurisdição internacional pelo judiciário estatal, uma vez que seja cometido, né, algum ilícito internacional. E aí o país, né, o Estado, ele tem uma sentença proferida por tribunal com jurisdição internacional e há essa sentença condenatória, ou pelo menos obrigando o Estado a fazer ou a deixar de fazer algo, e o Estado não cumpre essa sentença. Isso também, né, enseja a responsabilização internacional do próprio Estado, tá? Eis aqui os atos que o Poder Judiciário eles podem, né, cometer e podem ensejar, trazendo para si a responsabilidade internacional do Estado brasileiro. Dando continuidade, gente, por fim, os indivíduos, tá? Os indivíduos, para mim, é, é uma parte extremamente peculiar, tá? Porque os indivíduos, pessoas físicas que estejam a serviço do Estado, representando o Estado, seja funcionário ou agente do Estado, ou de alguma maneira tenha um vínculo com o Estado que o represente, né? Eles são responsabilizados internacionalmente, causam a responsabilização do Estado internacionalmente, porque existe esse vínculo. Mas aqueles, né, os indivíduos particulares que não têm vínculo com o Estado, que não o representam. Gente, quando eu falo em vínculo com o Estado, claro, todos nós temos vínculo com o Estado, né? A gente paga imposto, a gente recorre à justiça brasileira pedindo que o Estado tome determinada atitude ou não tome. Todos nós temos vínculo com o Estado, óbvio, mas quando eu falo em vínculo aqui nesse caso, eu estou falando do indivíduo, da pessoa física que represente o Estado, que tenha poderes para isso, tá? Então, uma vez que você é um particular, que você não representa o Estado, que você não tem poder para isso, você pode ensejar a responsabilização do Estado por algum ato comissivo ou omissivo que você tenha tomado? Sim, tá? Isso existe e isso pode ocorrer. E o caso mais emblemático que tem aqui é o caso da Maria da Penha. Vou trazer aqui para vocês um breve histórico, né, do caso da Maria da Penha, para que vocês possam entender qual a importância dos tratados internacionais, né, e da responsabilidade internacional na proteção aos direitos humanos, tá? Então, a Maria da Penha, como vocês sabem, né, ela sofria violência doméstica por parte do marido. E em 1983 houve uma primeira tentativa de homicídio, né? Ele atirou nela e depois contou a história de que bandidos teriam invadido a casa deles em Fortaleza e tal. E depois foi comprovado que foi ele que atirou. E com esse tiro ela ficou paraplégica, né? Ainda assim, ela voltou para casa após a sua recuperação e houve uma segunda tentativa, né, de homicídio por parte do marido, né? Tentou matá-la eletrocutada no banheiro através de um chuveiro de água quente, mexeu nos fios e tal. Inclusive, quem a salvou foi até a empregada doméstica da casa. Enfim, houve uma segunda tentativa de homicídio. E aí ela ingressou na justiça brasileira, né, pedindo para se afastar do marido, saiu com as filhas de casa e em 1991 ia ter o primeiro julgamento. E aí os advogados, né, do indivíduo, do agressor da Maria da Penha, conseguiram anular esse primeiro julgamento.
Em 1996, houve um segundo julgamento, né? Ele foi a júri novamente. E aí, dessa vez, ele foi condenado. Foi condenado a 10 anos e, após inúmeros recursos, né, a justiça brasileira considerou que ele deveria tão somente pagar a sua pena de 2 anos. E assim foi, tá? E diante da sensação de injustiça e de descaso do judiciário brasileiro, né, com esse caso particular da Maria da Penha, em 1998, a CLADEM, né, o CLADEM, na verdade, que é um comitê latino-americano e do Caribe para a defesa dos direitos da mulher, juntamente, né, com a Maria da Penha, pessoa física, eles deram entrada com o processo, né, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, tanto a Maria da Penha, pessoa física, como o CLADEM, esse comitê, eles entraram pedindo uma satisfação internacional, né, sobre o caso em si, porque o caso havia sido grave, já era um caso de vários episódios de violência doméstica, né, culminando até com uma tentativa de homicídio, do qual gerou a deficiência dela, né, tornou-a paraplégica. E aí, com essa sensação de indignação, os órgãos internacionais foram acionados. Né? Foi a primeira vez que a Organização do Estado Americano, ela se via com ela se via com um caso de violência doméstica, né, para decidir internacionalmente. Né? Então, o caso da Maria da Penha, ela ganha repercussão internacional a partir do momento, né, que o CLADAN e a própria Maria da Penha, eles peticionam diretamente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que está ligada diretamente à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E aí, diante desse peticionamento, houve a responsabilização do Estado brasileiro, tá? As cortes internacionais, elas entenderam que o Estado brasileiro, diante do caso da Maria da Penha, agiu com negligência, com omissão, né, e com tolerância aos casos de violência doméstica, e especialmente esse caso da Maria da Penha. E por conta disso, pediu para que, né, e por conta disso gerou-se uma responsabilização do Estado brasileiro. O Estado brasileiro passou a ser responsabilizado por isso, né? Então a Maria da Penha recebeu um valor em pecúnia, né, uma indenização provocada por essa responsabilização internacional do Estado, mas mais do que isso, as cortes internacionais obrigaram ao Estado brasileiro a criar medidas, né, adequadas de proteção e de combate, de proteção à mulher e de combate à violência doméstica. E aí, né, nessa obrigatoriedade de cumprir com essa penalização internacional gerada por uma responsabilização internacional do Estado brasileiro, que surge em 2006 a criação da Lei da Maria da Penha. Tá? Não vou falar dos trâmites internos porque não vem ao caso, mas o nascimento da Lei da Maria da Penha surge nesse contexto. Né? E por que eu botei aqui como ato dos indivíduos? Porque a Maria da Penha, ela não tinha nenhum vínculo com o Estado, né, a ponto de representar o Estado. Mas o Estado brasileiro foi responsabilizado por um ato dela, mas não necessariamente um ato dela, mas um ato do próprio Estado. O próprio Estado, né, negligenciou o ocorrido com a Maria da Penha e não evitou, não tomou as medidas adequadas para evitar esse caso de violência e nem para reprimi-lo, né? Porque levando em consideração que o réu tinha que cumprir 10 anos e só cumpriu 2, né? E que não ficou, não foi tratado, o caso não foi tratado adequadamente com o zelo que deveria ter sido. A Corte Internacional entendeu que há uma responsabilização do Estado, não pela Maria da Penha em si ter sofrido a violência doméstica, mas pelo Estado ter negligenciado essa conduta, né, não ter conseguido evitar essa conduta do seu particular, né, e não ter reprimido devidamente essa conduta, uma vez que ela foi realizada.
Então, gente, os atos dos indivíduos que não estão ligados ao Estado, eles trazem a responsabilização internacional do Estado não pelo ato em si, né, mas pela negligência do Estado em evitar aquele ato negativo. Só finalizando aqui com vocês, né, trouxe aqui mais um trechinho do livro do Valério de Oliveira Ascioli, citado por, por Massuoli no livro dele, tá? Mas por que? Não vou ler do início não, tá? Vou ler aqui de onde eu marquei. Mas por que um Estado deve ser responsabilizado por atos de indivíduos que não atuaram em seu nome quando da prática de milícia internacional? Neste caso, a responsabilidade existe pela culpa do Estado que, podendo evitar o ato lesivo, não o evitou, ou ainda que, tendo tomado conhecimento do fato, subtraiu o delinquente à punição. Ou seja, no caso da Maria da Penha, não tomou as medidas necessárias para evitar o caso, né? Então, a violência doméstica em alto grau aconteceu, causando quase a morte da Maria da Penha, e ainda assim a reprimenda àquele ato não foi o suficiente para que ele pudesse ser evitado novamente. Então, em sendo assim, há a responsabilização internacional do Estado. Então, aqui, gente, eu finalizo com vocês a nossa aula, né? Por fim, a bibliografia, que eu sempre utilizo, vocês já conhecem, e deixo aberto, né, para as dúvidas. Vou passar o exercício para vocês referente à aula, vou dar o prazo para ser entregue, mas quaisquer dúvidas que vocês tiverem, por favor, me procurem, tá ok? Então, encerro aqui com vocês, né? Obrigada.